Olha, eu diria que é até uma questão cultural não se encarar a finitude. As pessoas vivem como se fosse viver eternamente, não é? O assunto morte é um assunto tabu na nossa sociedade, na nossa cultura, ao contrário de outras, né? Por exemplo, eu já tive a oportunidade de ir ao México para ver as comemorações do Dia de Finados e é muito diferente do nosso. É uma festa, né? Porque eles acreditam que os espíritos voltam para as famílias naquela data de finados e tal. Então, para poder superar esse medo da morte, há que se escancarar, há que se falar de todas as formas possíveis para que o assunto deixe de ser um tabu, porque, conforme você bem disse, ela é inevitável, é universal, é a única certeza que nós temos na vida. Veja bem, de acordo com o que eu acredito, eu entendo a morte como uma passagem para um outro plano, para uma outra experiência, né? Certa vez eu li algo que eu achei muito interessante, que dizia o seguinte, que se a gente falar para um bebê que está no ventre da mãe como é o mundo aqui de fora, o bebê não imagina, né? Porque ele está tão acostumado naquele lugarzinho dele e tudo. E essa comparação dizia que a mesma forma é o que a gente não tem noção do que é o outro lado, do que seja o outro lado, né? E as experiências de quase morte, que são aquelas das pessoas que chegaram a ter morte clínica e depois relatam tudo o que elas viveram, mostram que a morte não é essa coisa que deva despertar tanto medo. Muito pelo contrário, algumas que ressuscitam, vamos dizer assim, elas dizem que o desejo era permanecer do lado de lá, que viram luz, sentiram paz. Há que se fazer uma distinção entre religião e espiritualidade. A religiosidade é um conjunto de rituais, de normas que as pessoas praticam, acreditando que eles são um meio para se conectar a Deus. A espiritualidade não, é você crer que há um Deus, né, que há um espírito e que você não necessariamente precise de intermediários, sejam padres, pastores, médiuns, né? As várias religiões, cada uma tem os seus líderes, os seus dogmas, os seus princípios. E dentro do que eu acredito hoje, já tive religião muito forte, muito praticante, é que eu acredito que há um Deus, acredito que a vida não acaba na hora do nosso sepultamento, que há uma outra parte imaterial que permanece. Então, se é assim, não há por que temer a morte, né? É como se a gente deixasse esse corpo e fosse viver numa outra dimensão, é como se a gente não precisasse mais desse corpo físico.